Boa noite! Contabilidade para autônomos e MEIs. Esse é o tema da nossa live hoje com a Carol da Regularize Contabilidade. Nós vamos falar sobre alguns aspectos de que precisa ser pago, algumas dúvidas que muitos têm com respeito a isso, e nós vamos dar uma conversada sobre isso, principalmente que nossa página agora vai ensinar bastante sobre como você pode trabalhar como autônomo da reforma e manutenção de imóveis. Essa live vai ser muito importante, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Vamos então aceitar o pessoal, que eles já estão entrando, e vamos dando início. Vamos aceitar o Vitor aqui e a Carol. Olá, boa noite. Boa noite, Vitor. Tá Oi, me boa escutando noite. aí? Eita, é só pra mim ou a Carol não tá Vocês estão aparecendo me nada? ouvindo? Inverte a Não. câmera, Carol, que eu acho que tá invertida a câmera. Deu. Ah, agora deu. Nós Já começamos certo já. ao contrário a câmera. Aí, legal. E aí, E você? Carol, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tudo bem, e vocês? Tudo certo? Que bom, obrigado por aceitar nosso convite de fazer essa live com nós aí, comigo, com o Arthur. Eu Hoje que vai ser bem legal. Hoje vamos. Aham. Vamos... Me preparei um pouquinho. Vamos ver se a gente consegue, né, responder certinho. Legal. Então, só pra gente se acertar aqui, Carol, tá dando um cortezinho. Então, quando você estiver falando, aí a gente vai ficar totalmente quieto até você esperar, porque ele dá um cortezinho, tá? Aí a gente vai fazendo as perguntas, deixa você falar à vontade. Se o pessoal tiver pergunta, é, hoje você é a profissional aí que o pessoal vai tirar as dúvidas, que nós vamos ajudar nossos dois públicos aí. Mas, certo? Certo, sobre o corte, então eu espero você falar um pouquinho, aí depois eu começo a falar, você quis dizer. Tem um delay? Isso. Isso, porque, por exemplo, você está falando e eu digo assim, ok, entendi. Quando eu dou esse ok, entendi, ele corta a sua frase. Aí o pessoal não vai conseguir entender toda ela, né? Então, nós vamos estar escutando, né? Mas deixar você terminar ela para você poder falar tudo certinho, para não dar corte pro pessoal que está escutando. Então um tem que É que falar com isso, tem um de cada vez. Então tá bom, vamos iniciar nossa live. Pessoal que está chegando aí hoje, que conhece a Carol ou que nos conhece, a Regularize Conte, né? Eu sou o Vitor Hugo, esse aí é o Arthur, aqui ou Oi? aqui, né? Nós somos os Rebelatos, a gente tem um perfil de manutenção de imóveis, reformas de imóveis, a gente dá dicas, ensina o pessoal a fazer isso, como ganhar dinheiro com reforma e manutenção. E a Carol, ela é formada em ciências contábeis, é isso, Carol? Fala um pouquinho sobre você aí para nós, por favor. Eu me chamo Caroline, né? Eu sou formada em Ciências Contábeis já faz 4 anos. E o que eu mais tenho trabalhado ultimamente é com pessoa física. Então, envolve declaração de imposto de renda e também MEI. As pessoas procuram bastante para comprovar a renda ou para regularizar no caso que deveria pagar algum imposto, algo assim. Legal, isso mesmo. E eu acho que é uma das dúvidas maiores das pessoas que são autônomas, né? Quando começa a trabalhar por conta, se vale a pena, não vale. Porque vai ter que pagar muito imposto, não sei que nota declarar, o que tem que fazer, isso, aquilo. Então a gente procurou uma expert nesse assunto para nos ajudar e a gente até nós tirar umas dúvidas nossas, né, Arthur? Ah, pois é. É isso aí, legal. Então vamos lá, então. Primeira pergunta, Carol, que a gente gostaria de saber. Como que surgiu o MEI? Você consegue dar um parecer para nós aí, por favor? Então, saber um pouco sobre por que surgiu o MEI nos ajuda a saber até um pouco da finalidade dele, né? Ele surgiu com o objetivo de trazer para a formalidade muitas pessoas que já exerciam suas atividades profissionais, porém elas eram totalmente desamparadas de legalidade na questão de declarar renda, comprová-la quando precisa, pagar impostos e também de ter aquela segurança em questão de ter acesso aos benefícios da Previdência Social, né?
Então, o MEI ele veio como um incentivo da pessoa pagar 5% do salário mínimo como uma contribuição social, mais uma parte de um imposto ICMS, no caso de vendas, ou ISS, no caso de prestação de serviço. E assim trouxe bastante gente para esse enquadramento, né? Hoje em dia, estava lendo no site da Receita Federal, 56% das empresas ativas no Brasil são MEIs. Então, é bastante gente atuando como MEI mesmo. Bastante gente. Eu vou levantar minha mão quando eu quiser falar. Legal, então quer dizer que praticamente metade das empresas no Brasil hoje são profissionais autônomos, são MEIs. Então é uma vantagem ser autônomo hoje, então, no Brasil, você poderia dizer isso? Então, algo que é publicado é que esse número cresceu bastante durante a pandemia, devido ao desemprego, muitas pessoas optaram por empreender, né? Então, esse também é um dos motivos. Ah, legal, acho que ficou bem claro, né? Porque o MEI, né, veio então para facilitar, então, né, essas aberturas de pequenas empresas, né? Que antes, eu lembro que a nossa empresa antes ela era simples, né? Eu acho que era simples, né, Arthur? Nós É. tínhamos uma empresa de imóveis e ela pagava impostos que a gente não conseguia dar conta, né? Porque era pequena, né? Empresa Uhum. familiar. E o MEI ajudou bastante nisso, né? Legal. Isso aí. E próxima pergunta, então, Carol. A próxima pergunta. O que que é, então, o MEI? O que que seria, então, esse MEI que tanto fala, todo mundo fala? Então, o MEI, né, que quer dizer microempreendedor individual, ele é uma pessoa que possui um pequeno negócio, que pode ser tanto com um ponto fixo, porta a porta, postos móveis, ambulante. Ele pode ter contratação de até um funcionário e pode exercer 460 atividades diferentes são permitidas dentro do MEI, né? Então, abrange muitas opções, desde maquiador, vendedor de comida, rendeiro, costureira, reforma de imóveis, né, alvenaria. Então, abrange muitos serviços mesmo. Mas ele pode ter um rendimento de até 6.500 por mês, que aí dá 81 mil no ano, né? Então, seria esse empresário individual que está dentro dessa faixa de um faturamento bruto de 81 mil no ano. Sim, Legal. é uma diferença que a pessoa, justamente isso da vantagem do MEI, né? Porque você já não vai render tanto, mas você consegue estar bem regularizado, né? Você não fica irregular com a receita também, né? E eu acho legal isso desse faturamento, porque como a gente falou, o MEI já é como você falou, pode ter até um funcionário e é uma pessoa autônoma, né? É um pequeno negócio, né? Então uma pessoa sozinha para produzir mais do que isso também é difícil, né? Ela teria que ter mais espaço, mais local, mais clientela. Agora imagina uma pessoa, como é que ela ia dar conta de tantas pessoas, né? E isso é uma das coisas que a gente enfatiza tanto aqui na nossa página, né? A pessoa que trabalha com reforma de imóveis, ela é uma pessoa só que ela pode ir onde ela quer, por exemplo, ir na casa de uma pessoa, prestar um serviço, e ela pode continuar tendo esse benefício do MEI, né? Que ajuda ele a ter alguns benefícios, né? Até eu acho que a próxima pergunta, para a gente não perder a nossa linha de raciocínio, qual que é as diferenças entre o MEI e os autônomos? Tem alguma diferença? Eu sou MEI, eu sou autônomo, ou é um diferente do outro, Carol? Então, são diferentes. As vantagens de ser MEI são muito grandes, né? Realmente, alguns serviços não são enquadrados no MEI, porque entende-se que profissionais como médicos, engenheiros, advogados, eles possuem um faturamento maior que isso anual. Então, eles não estão dentro dessa categoria. E também a atuação com mais de um funcionário, então foram desenquadrados do MEI. Mas uma das principais diferenças é, por exemplo, o MEI ele tem um imposto fixo por mês. Né? Independente do faturamento dele, estando dentro dessa faixa, ele vai pagar de 56 a 61 reais por mês de tributo. E, além disso, ele tem uma isenção do imposto de renda
de 32% no caso dos prestadores de serviço, né? No caso de quem trabalha com reforma de imóveis. Ah, então, só te cortando, nós, como reforma de imóveis, temos ainda uma isenção de 32% no faturamento anual, isso? Assim, ó. Por exemplo, digamos que você declarou o faturamento bruto de 10 mil reais. Aí desses 10 mil reais, 32%, 3.200, você não paga imposto de renda sobre ele. A declaração pessoal. Só esse restante que aí você coloca na parte de rendimento tributável da declaração de pessoa física. Então, né, vendo em proporção maior é mais vantajoso ainda, né? Legal, interessante. É. Legal. E o autônomo, qual que é a diferença dele? Então, o autônomo, ele tem uma grande desvantagem, principalmente no caso que quando ele é contratado por uma pessoa jurídica, por uma empresa, eles vão pedir uma nota fiscal, né? E para emitir nota fiscal, contratar pessoa física é muito mais caro, porque o contratante tem que reter do prestador de serviço 11% do INSS, da base de cálculo da nota fiscal dele. Além de reter esses 11% do prestador, ele ainda tem que pagar mais 20% para o INSS, que é o INSS patronal que eles chamam. Então, sai Meu Deus, muito. quantos descontos! Já fiquei perdido aqui nas contas aqui. Meu Deus! Mas contratar pessoa física geralmente é muito desincentivado para as empresas. Quando, por exemplo, uma pessoa física vai contratar uma pessoa física, não faz tanta diferença, porque não costuma se pedir nota fiscal, né? Mas daí só dá recibo e a pessoa coloca na declaração de imposto de renda dela. Mas no caso de uma empresa contratar pessoa física é muito desvantajoso. Ah, que interessante isso, né? Que é uma coisa que a gente não para pra pensar, que às vezes a gente acha, vou ficar como autônomo mesmo e tal, mas depois lá no fim as obrigações e os impostos acabam se tornando muito mais caro, né? Sendo que a pessoa talvez teria que analisar, calcular o custo, quanto ela está ganhando, ou seja, recebendo por mês, né? Ou ela está ficando nessa faixa até 6.500 por mês, porque o autônomo eu vejo assim, ó, ele oscila muito, né? Então, por exemplo, Carol, se eu, nesse mês eu recebi 2.000 reais, aí no outro mês eu recebi 10 mil reais. Então, equivale aos 81 mil no ano. Não importa o mensal, né? Essa é a ideia. Na verdade, por exemplo, digamos que você está cadastrado no MEI há 3 meses. Aí você só vai poder declarar 3 vezes 6.500, é o teu limite. O teu limite vai ser o Entendi. profissional há 3 meses. Então tem que só tomar esse cuidado mesmo. Mas assim, se dentro do ano você ficou dentro dos 81 mil, tá certo, tá valendo. Se você ficou... Ah, legal, interessante. Olha, por isso que quando a gente fala a gente incentiva muito aqui a procurar profissionais. Pessoal, não importa qual seja a área, se você está precisando trocar um móvel, está precisando trocar uma gaveta, chama um profissional da marcenaria. Se está precisando fazer uma contabilidade, chama um profissional da contabilidade. Que olha, é muita conta e para não errar, eu acho que é um dos maiores erros que acontecem aí nas declarações de imposto de renda, que o pessoal fica desesperado e procura isso e aquilo. Até eu procurei a Carol, né, no começo do ano ali, né, Carol, para tirar essas dúvidas, né, porque são pormenores que eles, às vezes o governo, os órgãos ali colocam, mas às vezes a gente não tá ligado, não é só aquilo que aparece na mídia, na verdade. Ficar formalizado traz muita vantagem depois, né, para a pessoa conseguir comprovar sua renda, ter acesso a crédito, financiamento. Então, isso é muito bom, né? Porque às vezes a pessoa diz, eu quero comprar minha casa própria, o banco pediu um comprovante de renda, mas eu sou autônoma, né? Daí a pessoa precisa estar regularizada de alguma forma, né? Ah, legal, isso é interessante, né, ter o porquê, né, de ter essa regularização, né. Beleza, Próximo, Arthur? então. Continuando. Beleza, então. Seguindo para a próxima pergunta, então. Qual que são as obrigações do MEI? Já que ele tem todo o benefício, deve ter alguma obrigação, né? Para fazer. Então, as obrigações
elas são simples, razoavelmente, né? O que mais acontece é as pessoas esquecerem, porque é um grande índice de MEIs inadimplentes que não pagam a guia mensal, né? Mas apesar dela ser baixa. Mas isso é uma informação. Quem nunca esqueceu de pagar um boleto aí, né? Erga a mão aí, pessoal. Ups. Ah, pois é. Mas assim, a pessoa tem uma guia mensal desse valor, né, de 56 a 61. Ela tem que fazer uma declaração anual do MEI, que se chama DASME-MEI. Aí nessa declaração ela vai dizer se ela ficou dentro da faixa dos 81 mil. Então, para ela fazer essa declaração, é claro que durante o ano ela tem que se organizar e guardar os comprovantes fiscais da atividade dela, as notas fiscais, os recibos, para caso um dia, né, ela seja intimada, ela tenha a comprovação da renda dela. Então, o DAS mensal, a declaração anual, guardar essas notas fiscais e emitir notas fiscais, né? Se ela presta serviço para empresas, ela é obrigada a emitir, tanto para prestação de serviço, aí ela tem que procurar a prefeitura da cidade onde ela mora e ver como que se emite uma nota fiscal, o que ela precisa. Porque cada prefeitura é de um jeito. Tem cidades que são bem desenvolvidas, que é online. E tem cidades que você tem que pedir para um funcionário emitir para você. E se é comércio, ela tem que fazer uma inscrição estadual, né? Só essa preocupação das notas é um pouco mais burocrática. Eu acho que a parte mais difícil é só começar a emitir nota fiscal mesmo. É isso que eu ia perguntar, ó, essa dúvida aí da nota fiscal. Eu acho que é uma que bem pertinente, né? Porque pessoas que prestam serviço têm que emitir nota fiscal o tempo todo, né? Agora, o MEI, ele não precisa, que nem, por exemplo, eu sou MEI. Eu vou lá na casa de um cliente, pessoa física, eu não preciso emitir uma nota fiscal para ele da prestação de serviço. Só se eu for uma empresa, né? Vou lá na van prestar serviço para eles. Vitor, teu som Aí tem que ser, né? teu som tá dando algum retorno. É o meu porque tá... Deixa eu tirar o fone aqui. Tá me escutando? Sim. Mas tá dando retorno ainda. Tá dando bastante retorno ainda. Carol, fala alguma coisa? Oi? Não sei o que tá dando. Tá, vamos tocando o barco aí. Até é interessante, o Everton falou aqui que ele não declarava o imposto por ignorância, não fazia porque não sabia. E é verdade, eu também não. Uma vez eu esqueci de declarar uma nota, paguei uma cacetada de multa que não precisava. E aí me lasquei. Então essa coisa de esquecer é normal, né? Porque às vezes as pessoas não sabem se enquadra ou não dentro disso, né? Do MEI, né? Deixa eu sair aqui da live, Arthur, tu me adiciona de novo que tá travando aqui. Tá bom. Tá voltando. Tá dando retorno. Tá dando retorno ainda, né? Será que é o meu que tá dando retorno? Mas é que eu não tenho mais nada. Deixa eu ver. Fala alguma coisinha, vou fazer um teste. Teste. Eu acho que não, acho que parou. É. Nossa. Mas senão, Vitor, vamos fazer de novo. Não é o meu não, é o teu, Arthur. Não, mas eu acho que o meu eu tô mutando ali, tá... Pode ser que seja o da Carol. Sério? O que eu Ou faço? é porque o da Carol tava saindo baixo, o pessoal também tá falando aqui, ó, depois o Carol vem embaixo e vai aumentando. A internet da Carol é top. Tá querendo vender, o Jax trabalha na companhia de internet aí de Imbuia, tá querendo vender. Eu tô com atualmente o volume. Eu vou montar meu microfone aqui. Tá. E agora? Não, mas tá dando retorno, é o da Carol, acho. Que pena, porque eu não sei nem o que fazer nessa hora.
Não, nem nós, porque Instagram é uma montanha-russa. Entendeu? Toda vez é uma peripécia diferente. Tá, e estão me ouvindo bem agora? Sim, Não sim. sei. Pois é, o dela não dá retorno, mas os nossos tá dando. Ah, Não, mas vocês não me tem ouvem? problema. Agora não tá nem dando delay mais, tá dando certinho. É isso aí. Toca o barco. Vamos, Vamos conseguir. vamos tentar. A gente fica quieto aqui, aí vamos escutar a Carol, que ela é o mais importante hoje. Carol, O você Jax, falou agora. Oi? o Jax disse que para ele estava bom e o Pedro falou que é bug do Instagram. Então é isso aí. É o Instagram tentando nos derrubar, mas não vai derrubar nós hoje não. Vamos lá, então. A Carol já falou para nós, pessoal, quem está chegando agora, a gente está conversando com a Carol aqui sobre contabilidade para MEIs, autônomos, entendendo as diferenças. Então ela já falou sobre o que é o MEI, como surgiu, as diferenças. Também essas obrigações, né? De ter que pagar essas guias, né? Até eu tenho um aplicativo do MEI lá, é interessante que você consegue ver ele, paga ali bem rapidinho online. Não tem erro. Às vezes fazer uma agendazinha, né? Uma notificação, ó, tem que pagar o MEI desse mês. Aí ajudaria bastante. Mas uma dúvida pertinente para nós aqui, Carol, isso para os nossos seguidores, e qual o enquadramento de alguém que quer exercer uma atividade relacionada à marcenaria, reforma de imóveis, montador? Como é que se encaixaria nessas atividades de MEI? Então, eu procurei, né, na lista do MEI quais atividades teriam mais a ver com relação a trabalho com madeira, móveis. Eu perguntei para o Arthur, aí ele falou que uma das mais dentro da linha que vocês estão ensinando é reparador de móveis independente, né? Tem esse enquadramento. Mas o que é interessante, legal também no MEI? Para quem já é MEI, a pessoa pode ter uma atividade principal e 15 secundárias. Então, a pessoa que ele já é pintor, pode botar pintor principal e a segunda reparador de móveis, né? Ou diversas outras, né? Tem 15 opções. E outras que são semelhantes a trabalho com madeira são montador de móveis independentes, moveleiro independente, marceneiro sob encomenda ou não independente, comerciante de móveis independentes. Então tem bastante coisas a ver com marcenaria mesmo. Ah, legal. Então, tipo assim, eu posso ser marceneiro, pintor, mas tem que ser tudo na mesma linha? Ou, por exemplo, coloquei lá, por exemplo, alguém quer colocar como vendedor ambulante, ou sei lá, maquiadora, e colocar montador de móveis. Pode colocar as duas ou não? Ou pode fazer essa bagunça aí no. Pode, pode fazer essa diversificação aí. O único detalhe que a pessoa tem que se atentar é em questão de quando ela for na prefeitura pedir para emitir nota fiscal, dependendo de quantos mais atividades ela tiver no cadastro do MEI dela, mais caro fica um alvará, que aí eles vão lá na localização do endereço dela. Tem outros fatores assim que a prefeitura vai analisar e pode encarecer quanto mais atividade tem. Varia muito de uma prefeitura para outra também. Então é bom Sim, depende do local, da cidade. Por exemplo, o Everton falou ali que ele não tinha como piscineiro. Aí ele falou e colocou como jardineiro que limpava piscinas. Tem um problema eu colocar lá no meu negócio lá uma profissão que eu não exerça? Tipo assim, coloquei como reformador de imóveis, mas eu não sou reformador de imóveis. Hoje eu sou jardineiro, por exemplo, totalmente diferente. Mas eu tô com o MEI, tô pagando minhas guias. Vai dar algum problema? Ou só na hora de emitir a nota fiscal? O ideal é que a pessoa enquadre o mais próximo da atividade que ela exerce, né? E ali tem bastante atividades genéricas, assim, que, digamos, é um título que pode servir para muitas coisas. Por exemplo, uma vez eu não encontrei para uma pessoa o enquadramento de produtor de... Tipo assim, ela produz conteúdo para Instagram. Não tinha algo específico assim, mas tinha editor de textos e imagens e etc. Aí essa foi a que ficou mais próxima, né? Então é bom